A partir de agora, pegue o seu papel e caneta, porque você vai anotar muitas coisas e eu vou falar muito sobre como você se livra desse medo do arrependimento. Uma relação tóxica, ela é prejudicial e eu tenho certeza que você sabe tão bem quanto eu, você sabe talvez melhor do que eu, como é viver dentro de um relacionamento tóxico. Alguém aqui está vivendo um relacionamento tóxico? E aí lembrando, um relacionamento tóxico não é apenas uma relação amorosa. Um relacionamento tóxico acontece na família, acontece no seu trabalho, acontece entre amigos. Uma relação tóxica é aquela que te prejudica, é aquela que tira a sua energia, é aquela que tira a sua paz muitas vezes, é aquela que tira a sua confiança e principalmente arrebenta a sua autoestima. É a relação que arrebenta a sua autoestima. E por que é tão importante você se livrar dessas relações tóxicas da sua vida? Porque se você continuar destruindo a sua autoestima, se você continuar deixando que outras pessoas destruam a sua autoestima, você não age. Porque é um processo muito simples e eu quero que você agora preste atenção. Autoestima é a maneira como eu me enxergo. Autoestima é como eu me vejo. Quando você olha para o espelho, o que você sente quando você olha para o espelho? Isso é autoestima. E aqui presta atenção, autoestima não é o externo apenas. Autoestima é o que está aqui dentro, é o que está aqui dentro na sua mente, o que está aqui dentro no teu coração, como você se sente, como você se enxerga. E é muito comum, infelizmente, que as pessoas tenham uma autoestima muito baixa. E essa autoestima ela vai ficando cada vez mais baixa, por quê? Porque você está vivendo um relacionamento tóxico. Pessoas que te desvalorizam, pessoas que te agridem muitas vezes com palavras, pessoas que te menosprezam. Isso é uma relação tóxica. Por isso que uma relação tóxica não é apenas um relacionamento amoroso. Não é apenas um relacionamento amoroso. É uma relação que você tem com qualquer pessoa. E aqui é muito importante você entender que essa autoestima baixa tira a sua confiança. A confiança de agir, a confiança do fazer, a confiança de criar. Muitas vidas estão aí estagnadas nesse momento, muitas vidas estão paralisadas. Por quê? Porque você não confia em si, você não consegue acreditar que é possível você realizar qualquer coisa. Alguém se identifica com isso? Escreve eu aqui se você se identifica. Você hoje talvez não tenha a vida que você merece, a vida que você deseja. Por quê? Porque te falta confiança. Eu acho que não vai dar certo, eu acho que eu não vou conseguir. E aí muitas pessoas desistem antes mesmo de começar. O que é péssimo. Você desistir antes de começar. Então essa confiança abalada vem de onde? De uma autoestima baixa, de uma autoestima machucada, de uma autoestima que ela está quebrada. E quando você permanece numa relação tóxica, essa autoestima vai ficando cada vez mais baixa. Por isso que tomar uma decisão é tão importante na sua vida. A vida muda, presta atenção, através de decisões, através de escolhas. É assim que a vida muda. E aqui, eu gosto sempre de dizer isso. Se você ficar paralisada, sem ação, esperando passivamente que uma pessoa melhore e essa relação se torne melhor, esperando que um milagre aconteça, isso infelizmente não vai ocorrer. A mudança que você precisa depende de quem? De você. Faz assim, de você, depende só de você. E eu sei que você talvez não acredite que seja possível, por quê? Porque a sua autoestima está baixa, a sua confiança está baixa, e aí você acha que a vida é assim. E não, a vida não é assim. Para de se conformar com uma vida muito aquém do que você merece. Você não merece essa vida que você está vivendo, esse sofrimento, você não merece. Só que você precisa ser responsável a partir de agora para agir. E essa ação, ela vem com preparação. Ela vem
com um processo, ela vem com paciência. E eu sei que você está cansada, eu sei que você não aguenta mais, eu sei que você provavelmente está exausta. Só que se você não estiver disposta a dar esse primeiro passo em direção à preparação, obviamente a sua vida não vai mudar. Obviamente a sua vida vai continuar do mesmo jeito. Por isso, ação, preparação, porque coragem é exatamente isso. Muitas pessoas, elas dizem que elas não conseguem sair de um relacionamento tóxico porque lhes falta coragem. Ah, eu não tenho coragem, ô gata, de sair. E coragem não é o que você provavelmente aprendeu na literatura, nos filmes, enfim. Você entendeu que coragem é algo mágico, é algo que é um superpoder que acontece de uma hora para outra, e não é. E a minha missão aqui, todos os dias, no Mentalidade Ogata, é mostrar para você que coragem não é isso. Coragem não é você simplesmente enfrentar o medo e você enfrentar os leões, não é nada disso. Coragem é ação preparada, é ação com preparação. É quando você está preparada. Então, para você sair de uma relação tóxica, por exemplo, um casamento falido, uma relação que você já não sente mais felicidade, amor, prazer, para você, talvez, ter maior controle sobre familiares que são tóxicos e que você sabe disso e que tiram a sua paz, você precisa da coragem. Mas a coragem preparada, a ação com preparação. E essa coragem, ela é adquirida num processo. Um processo para você primeiro entender o teu comportamento. Para você entender por que você hoje se submete a relações tóxicas, a relações muitas vezes abusivas, a relações muitas vezes que desvalorizam quem você é. E você permitir que isso continue na sua vida é um caminho acelerado para o fim. Porque a tua autoestima vai ficando cada vez mais baixa, você vai aceitando cada vez menos, você vai aceitando migalhas, você vai achando que a vida é assim mesmo. A pior praga que existe se chama conformismo. Essa é a pior praga que existe, é você se conformar e achar que a vida é assim. Não é. A vida, ela pode ser muito diferente, mas ela não vai cair no teu colo, a vida que você deseja. Você precisa lutar por ela todos os dias. E sabe como que você começa a lutar por ela todos os dias? Presta atenção. Sendo muito enfática, sendo muito firme e dizendo para si mesma: eu não quero mais essa vida que eu estou levando. Você precisa olhar para a sua vida, a vida que você tem hoje, a vida que você está vivendo, com o relacionamento que você tem, como você se sente dentro dessas relações tóxicas. E aí você fala o seguinte: eu não quero mais essa vida. Há quase 10 anos, eu era uma pessoa muito diferente de quem eu sou hoje. Inclusive fisicamente. Só para você ter uma ideia, eu pesava 25 quilos a mais do que eu peso hoje. Há quase 10 anos, eu fui diagnosticado com um tumor no pescoço. E esse tumor no pescoço mudou a minha vida. Por quê? Porque foi uma chance que a vida me deu de corrigir muitas coisas. E quando eu olho para quem eu era há 10 anos, quando eu olho fotos antigas, eu olho e digo o seguinte: eu honro tudo que aquele Márcio Ogata viveu. Eu honro. Ele não tinha o conhecimento que ele tem hoje. E ele precisava passar por aquele caminho. Mas eu não quero voltar para lá.
E quando me dá preguiça, quando eu não quero fazer alguma coisa que é importante para mim, o que me vem à mente é aquela imagem de 10 anos atrás. Eu não quero viver aquilo que eu vivi. Eu não quero passar pelo medo que eu tive de morrer. Eu não quero voltar para aquele lugar. Então entenda que você precisa olhar para a sua vida hoje e ser sincera com você. E falar o seguinte, eu não quero permanecer sofrendo nessa relação tóxica. Eu não posso mais desperdiçar a minha vida. Ah, ô gata, mas agora é tarde. Não, não é tarde. Nunca é tarde. É tarde apenas para as pessoas que são preguiçosas. E desculpa se eu te ofendi. Mas essa é uma desculpa dos preguiçosos. Ah, não dá mais tempo, eu tô velha demais. Isso é desculpa dos preguiçosos. É desculpa de quem realmente tá conformada. Tá gostosinho ficar ainda nessa vida de sofrimento. Você só vai mudar a sua vida para valer, presta atenção, quando o medo de permanecer o resto da sua vida nesse sofrimento for maior do que o medo, por exemplo, do arrependimento, que a gente vai falar aqui. Enquanto esse medo de ficar aonde você está for menor, você vai continuar. Só que uma hora a conta chega. Escreve aqui, ó, uma hora a conta chega, para você não esquecer. Uma hora a conta chega. Como chegou para mim há 10 anos. Chegou. Aquele tumor que eu tive no pescoço foi apenas o quê? A colheita de tudo que eu plantei. De todas as coisas erradas, hábitos ruins, escolhas mal feitas. Do meu medo, da minha covardia em relação a questões que eu tinha, especialmente profissionais. O preço chegou. A conta chegou. Só que eu tive a sorte, eu tive a bênção de poder ter uma nova chance. Só que se você não fizer nada, talvez você não tenha essa chance. E é duro falar isso para você de verdade. Porque eu acredito que quando você decide sair do sofrimento, você sai. É difícil? É. Mas por isso que preparação é tão importante. E por isso que a gente vai falar desse medo do arrependimento. A gente vai falar desse medo do arrependimento que faz muita gente ficar num relacionamento tóxico. Alguém aqui se identifica? Coloca um coraçãozinho aqui se você se identifica com esse medo de se arrepender. O medo de tomar uma decisão e se eu me arrepender depois? Especialmente quando a gente fala de relacionamento amoroso. Isso é muito comum e a gente vai começar a falar dele agora. E aí lembrando, uma relação tóxica não envolve apenas um relacionamento amoroso. Mas esse medo de arrependimento, ele está muito presente quando a gente fala de uma relação amorosa. O medo de que, será que eu lá no futuro eu não vou me culpar por uma decisão que eu tomei? E aqui, como que você se livra desse medo para você sair de uma relação tóxica? A primeira coisa, claro, é analisar o que você está vivendo de maneira verdadeira. É analisar aquilo que está acontecendo na sua vida. É olhar evidências do que está ocorrendo nessa relação. Evidências, guarda essa palavra. Evidências. Nada vence uma evidência. Nada vence uma evidência. E talvez hoje você esteja presa nesse medo do arrependimento porque quem está dominando a sua escolha e a sua decisão é a emoção. É a emoção. E aqui presta muita atenção. Emoção e razão. A emoção, ela é um recurso da natureza que nós temos para garantir a nossa sobrevivência. E quando eu
toma uma decisão baseada na emoção, muito provavelmente essa decisão não será produtiva para mim. Por quê? Porque essa emoção ela é baseada em experiências que eu tive. Então entenda que olhar para a sua história é tão importante nesse processo. Olhar para aquilo que aconteceu na sua infância, olhar para aquilo que acontecia na relação dos seus pais, por exemplo, olhar para a sua relação com a sua mãe é tão importante. Vou te contar uma história de uma paciente minha de hipnoterapia, só para você entender que da onde vinha esse medo do arrependimento dela. Ela vivia uma situação muito parecida provavelmente com a sua. Um relacionamento amoroso tóxico, um casamento falido, ela tinha 2 filhas e ela não conseguia sair dessa relação. Só que era uma relação que já tinha acabado. Para você ter uma ideia, ela e o ex-marido já dormiam em locais separados. Ela dormia no quarto, ele dormia no quarto de uma das filhas. Enfim, já não existia há anos uma relação, um relacionamento. Não existia. Só que ela tinha medo de tomar a decisão e se arrepender. E aí, dentro de um processo de hipnoterapia, a gente vai buscar o quê? A causa. A causa desse comportamento. E a causa sempre está relacionada a uma emoção vivida em alguma situação que a mente guardou. Ô Gata, mas tem coisas que eu não lembro. Sim, você conscientemente não lembra, por exemplo, do que acontecia na sua gestação, quando você estava lá na barriga da sua mãe. Você talvez não lembre o que aconteceu nos primeiros 2 anos de vida. Normal, conscientemente a gente não lembra, mas existe a mente subconsciente, que é a nossa mente emocional, que é como uma caixa preta de avião. Todas as informações estão ali. Todas as informações, desde os 3 meses de gestação, está aqui armazenado no seu subconsciente. E como que isso está armazenado? Através de interpretações. Alguma coisa aconteceu, a sua mente interpretou e guardou aquilo. Por quê? Porque aquilo em algum momento pode servir para garantir a sua sobrevivência. Guarda isso, a sua mente, para ela tudo se trata de sobrevivência. O tempo todo ela está buscando garantir a sua sobrevivência. Então entenda, nessa história que eu estou te contando, a minha paciente, ela já tinha evidências muito claras de um casamento falido que ela não queria mais. Só que ela não tinha o quê? A coragem de romper com isso. E o principal medo que ela tinha era o medo de se arrepender. O medo de sair daquela casa onde ela morava com as 2 filhas e o ex-marido. Quando a gente vai à causa, quando a gente vai entender esse medo, qual era a história dela? Ela nasceu numa família totalmente desestruturada. Ela e a mãe foram abandonadas pelo pai e a mãe dela não teve apoio da família. Então ela a mãe criou essa menina sozinha. E aí o que acontecia? A vida precisava continuar. Essa mãe precisava trabalhar. E ela contou com uma rede de apoio que era a vizinhança. Então a cada dia essa menina vivia numa casa, vivia com uma família diferente. Quando ela casa, o que acontece? Aquela figura, aquela imagem de uma família constituída que agora ela tinha, casada, depois as filhas nasceram, aquela imagem é o que ela sempre sonhou na infância e ela não teve. Então, o medo do arrependimento vinha de onde? Dessa menina que viveu uma dor muito grande. Imagina você, espero que você não tenha vivido isso, eu não vivi e espero que
né, que as pessoas não vivam, mas infelizmente é algo que acontece. Nascer numa família desestruturada. Imagine que eu não tenho uma família, eu não tenho essa composição familiar, a cada dia eu estou numa casa diferente, e aí a tristeza que é uma emoção, tomava conta dela não ter aquela família lá na infância. E esse era o medo dela se arrepender. E aí quando, dentro do processo de hipnoterapia, a gente trabalhou a blindagem emocional dessa ferida, porque ali criou-se uma ferida emocional. Obrigado, Rose. Havia uma ferida emocional, que era a ferida do abandono e da rejeição, as duas feridas, no caso dela. Duas feridas, o abandono e a rejeição. Ela se sentia sozinha. Só que quando ela teve a família dela, aquela imagem era tudo que a criança dela pediu na infância e não teve. Só que agora, olhando para essa mulher adulta, minha paciente adulta, isso era muito pouco para sustentar uma relação. Porque num relacionamento, e especialmente num relacionamento amoroso, não basta ter apenas uma imagem de uma família feliz. Eu sei que tem muita gente que está num casamento ruim, falido, por conta dessa fotografia. Porque adora exibir isso, porque é importante para ela, mas isso não sustenta um relacionamento. O que sustenta um relacionamento? Amor, companheirismo, paixão. É isso que são elementos que sustentam. E se isso não existe, não é uma fotografia que vai sustentar um relacionamento. Só que essa minha paciente, ela estava dominada por esse medo que a menina dela, a criança dela viveu. E aí na hipnoterapia a gente faz exatamente o quê? Essa ressignificação. A gente faz essa blindagem emocional, essa blindagem dessa emoção que existia ali, para que a mente tenha uma nova interpretação. E não deu, presta atenção, não deu um mês, ela teve a coragem de sair da casa, de romper o relacionamento, o marido que acabou saindo da casa. Ela tomou a decisão, em um mês, de sair. Ou seja, esse medo do arrependimento foi dominado através do quê? De blindagem emocional. Blindagem emocional, escreva aí para você não esquecer. Blindagem emocional é o domínio das emoções que estão o quê? Tirando a sua ação. Blindagem emocional é dominar essas emoções que muitas vezes fazem você se arrepender. Guarda isso. A emoção é o combustível da ação. Então, se eu estou dominada pela emoção medo, por exemplo, qual é o meu comportamento? Ele é um comportamento de medo. Eu não vou agir, eu não vou fazer, eu não vou usar, porque o combustível é o medo. É como se você pegasse um carro. Se você tiver o carro mais lindo do mundo, aquele carro dos seus sonhos, e o combustível for chá, que eu estou bebendo aqui hoje, esse carro vai andar? Não vai. Por quê? Porque é o combustível errado. Agora, se você colocar a gasolina, esse carro vai andar. Então você precisa ter a emoção certa para você agir. Enquanto a emoção errada estiver aí na sua vida e dominando você, é óbvio que você não vai construir nada de positivo na sua vida, nada de grandioso. E você vai permanecer num sofrimento que você não merece. Só que aí eu volto para o início do nosso Mentalidade Ogata, da nossa conversa. Você precisa tomar a decisão de não querer mais essa vida que você está vivendo. Parte daí. E é falar o seguinte, eu não quero.
Eu não sei ainda como que eu vou fazer, mas eu não quero. A partir desse momento você decidiu. A partir desse momento realmente você tomou uma decisão na sua vida. E tomar a decisão, presta atenção, não significa ter o resultado imediato. O resultado é uma consequência. O plantio, ele é opcional. Você planta o que você quiser, mas a colheita sempre ela é obrigatória. Se você não plantar nada, você vai colher alguma coisa, ou nada, é um resultado. Então, para você que cansou de viver desvalorizada, para você que cansou de viver oprimida num relacionamento tóxico, para você que cansou de ter a sua autoestima baixa e ficar se culpando, você precisa de coragem. Quem aqui precisa de coragem? Escreve eu aqui para eu saber. Coragem. E a coragem vem de onde? Da preparação. A coragem não é algo mágico. Eu gosto sempre de usar esse exemplo. Quando a gente pensa, por exemplo, nos bombeiros, a gente associa a palavra coragem, certo? Porque o bombeiro, ele é um profissional dos mais importantes, né, e um dos mais admiráveis, porque ele arrisca muitas vezes a própria vida para salvar outras, né? Sei lá, um prédio em chamas, ele vai lá, ele entra para salvar lá uma família que está ali presa dentro de um imóvel com fogo. É uma profissão, né, admirável. E aí a gente olha e fala, nossa, o bombeiro é corajoso, a bombeira é corajosa, coragem, eles são corajosos. Eles são corajosos por quê? Porque eles se prepararam. Ou você acha que um prédio está em chamas, aí alguém fala o seguinte, você, quer ser bombeiro? É o seguinte, é só você subir lá e salvar aquela família. Você acha que isso acontece? Não. Porque senão seria um risco para o próprio profissional, para a própria pessoa e para as pessoas que ele precisa salvar. Coragem é ação com preparação, guarda isso. Coragem não é algo, eu quero coragem e aí vai. Não. Existe processo, existe um porquê. E você talvez hoje tenha esse medo do arrependimento, presta atenção, por conta das suas feridas emocionais. Muitas vezes você está apegada aos bons momentos que você teve, que foram bons e que, de uma certa maneira, eram a resposta para a sua ferida emocional, era o anestésico para a sua ferida emocional. Como era o caso dessa paciente que eu contei. Ela tinha um retrato de uma família que ela sempre desejou na infância. Ela tinha lá o marido, ela tinha uma casa, ela tinha as 2 filhas. Era tudo que aquela criança queria. Só que a criança, ela não pode mais determinar as suas ações no presente. É você que está vivendo aí um relacionamento tóxico, é você que está com a autoestima baixa, é você que está sem confiança, é você que está se sentindo uma pessoa muitas vezes feia, uma pessoa incapaz, e você não é nada disso. Guarda isso, acredite, você não é isso que você está vivendo hoje. Você não é isso que você está vivendo hoje. Existe aqui dentro, eu tenho certeza, sem te conhecer, existe alguém muito especial aí dentro de você. Existe alguém que tem muito a oferecer para o mundo e para o seu mundo. Só que enquanto você estiver brigando com você mesma, lutando todos os dias para levantar da cama, sem disposição, sem ânimo, você nunca vai se conectar com a sua melhor versão. Você vai continuar sofrendo. E você não merece isso. Você merece uma vida muito diferente, mas você vai precisar agir. Você vai precisar se esforçar. Você vai precisar passar por um desconforto, porque nenhum processo de libertação emocional,
ele é fofinho, ele é gostosinho, ele é cheirosinho. Não é. Você vai ter que se conectar com aquilo que por anos você não quis ver ou que a sua mente escondeu de você, que são essas feridas emocionais. São essas feridas emocionais que tiram sonhos de tantas pessoas. São essas feridas emocionais que fazem pessoas incríveis como você se tornarem apenas um rascunho de quem poderia ter sido. São essas feridas emocionais que te mantêm numa vida medíocre, numa vida sem realizações, numa vida sem alegria, sem prazer. São essas feridas emocionais. E que se você não cuidar delas agora, pode ter certeza que a sua vida não vai mudar. Você pode me escutar aqui por anos, você pode escutar outros profissionais como eu por anos. Você precisa agir. Conhecimento, que é o que eu estou te oferecendo aqui, sem ação não adianta de nada. Não adianta você ler todos os livros do mundo. Não adianta você ter aqui todos os livros do mundo se você não aplicar o que está aqui. Não adianta, conhecimento sem ação não serve para nada. Para nada. Então você precisa agir. Você precisa ter a coragem de mudar a sua vida. E mesmo que você hoje não confie, não acredite que seja possível, você precisa acreditar. Você precisa se forçar a acreditar. E não é acreditar para cair num deslumbramento e cair numa armadilha, mas você precisa acreditar e querer. E querer verdadeiramente para você mudar a sua vida. Para que você possa verdadeiramente se orgulhar da história que você pode construir a partir de agora. Bom, era sobre isso que eu queria falar hoje. A gente se vê amanhã às 8 horas em ponto em mais um Mentalidade Ogata falando de relacionamentos tóxicos. Tá bom? Oi, Adriana, voltou? Que legal. Mas então volta amanhã. Volta amanhã às 8 horas pra gente falar mais sobre como que você sai de um relacionamento tóxico. Lembra? Isso aqui tudo é conhecimento e preparação. E lembra do que eu falei há pouco. Conhecimento sem ação não serve pra nada. Tá bom? Um lindo dia pra você. Até mais. Tchau.